Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de outubro, estamos celebrando a memória dos santos anjos da guarda e o evangelho de hoje é de Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, os discípulos disputam entre si os lugares mais importantes no reino que vai ser instaurado por Jesus. Todos eles desejam ter a precedência, eles ambicionam o primeiro lugar, eles querem para si toda a estima dos outros. Para responder à pergunta dos discípulos, mas principalmente para revelar aos discípulos uma nova mentalidade, uma nova realidade, Jesus coloca uma criança no centro do grupo. É importante esse gesto, não é um mero detalhe. A presença de uma criança no meio do grupo dá concretude e força para a resposta de Jesus. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus revela que para ser grande é preciso se converter. Jesus aponta a criança não como modelo de inocência, mas de humildade. A criança não tem pretensões, a criança sabe que é criança e aceita a sua pequenez, a sua impotência diante da vida, a necessidade que ela tem dos seus pais para poder subsistir e sobreviver. As crianças são modelo de humildade porque elas não se consideram menos do que são. A humildade não é humilhação, mas reconhecem o que são. A humildade está na verdade. O gesto e a palavra de Jesus nos convidam a passar do sinal para a realidade, da família humana para a família de Deus. O que é o homem perante Deus? Para responder essa pergunta, é preciso se reconhecer ou se converter em criança. E é exatamente essa a nossa alegria e dignidade, reconhecermos-nos filhos de Deus. De onde nós tiramos essa equação? Tornar-se criança, reconhecer-se filho de Deus. A identificação está no versículo seguinte: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. É o próprio Jesus que se identifica com a criança. Notemos que Jesus pôs uma criança no meio do grupo e a indica: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Reconhecer-se filho de Deus tem como consequência reconhecer os outros também como filhos de Deus. É por isso que Jesus adverte: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. As palavras de Jesus revelam
a profundidade da obra de conversão necessária para que possamos assumir a missão evangelizadora. Com efeito, a missão da igreja pode ser contaminada pelas tentações do orgulho, do desejo de poder. O discípulo missionário precisa passar por uma conversão muito séria, tornar-se como criança. Todos nós já somos crianças e nunca mais voltaremos à nossa infância no senso puramente humano. Tornar-se criança significa ter fé em Deus e nele confiar, com a mesma confiança desmedida que as crianças têm nos seus pais. Tornar-se criança significa, portanto, partilhar da mesma experiência que Jesus tem como filho do Pai. Ele se abandona nas mãos do Pai com plena confiança e imensa disponibilidade. Tornar-se criança significa se tornar como Jesus em sua obediência até a cruz. Assim, o discípulo missionário que realmente se tornou como criança, sabe que a fecundidade da missão está nas mãos do Pai, que ressuscitou Jesus da morte e o envia. Tornar-se criança é identificar-se com Jesus em sua livre obediência ao Pai e a missão que dele recebe.